O Flamengo, esse sim vai brigar, claro que vai brigar com o Atlético Mineiro, até porque o Flamengo entrou no campeonato como favorito, né? Só que começou, não é o mesmo Flamengo de antes, não é, é um Flamengo que perdeu o encanto, mas é um Flamengo que ainda continua com um timaço, Lino. Me fala qual time que tem Ribeiro e Arrascaeta. Tem dois camisas 10 no time, né? O Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O time que tem o Pedro, que tá jogando muita bola de centroavante, e ainda tem o Gabriel, que tá machucado. O time que tem o Bruno Henrique. Olha só, vou dizer uma coisa, o Flamengo ainda é o melhor time do campeonato, provavelmente, né? Agora, já perdeu pro Atlético Mineiro, né? Já perdeu pro Atlético Mineiro na primeira rodada, que é o confronto direto. Bruno Henrique voltou a jogar muita bola, está bem fisicamente de novo, só para acrescentar os jogadores que você já falou, né? O Gerson é outro que está crescendo de novo, o Isla está se encaixando muito bem nesse time, os meninos que têm entrado têm dado estrutura de elenco ainda maior para o Flamengo e mais confiança de que ele vai poder revezar jogadores, usar outros jogadores, enfim, tem um elenco um pouco mais extenso e não falta elenco para o time do Flamengo também. O Flamengo, Cereto, talvez não tenha o encanto do Jorge Jesus, mas voltou a encantar. Tem feito já partidas interessantes, tem recortes espetaculares de jogo. Segundo tempo, depois da entrada do Everton Ribeiro contra o Atlético Paranaense, mostrou fragmentos de um Flamengo que a gente sabe que é diferenciado dentro do campeonato. O Flamengo está voltando, Cereto. Tá voltando. Ainda não é aquele Flamengo que jogava por música, e talvez não seja mais aquele Flamengo que jogava por música. Mas é um time muito bom, de fato. 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. É um time que não perdia, ou quase não perdia. O ano passado já perdeu 3 vezes nesse Campeonato Brasileiro. Tem 17 gols marcados, o ataque continua muito poderoso, mas a defesa está tomando muitos gols. Mas é um time que, no momento em que esteve mais baleado pelos resultados e também pela questão, sobretudo pela questão física, do condicionamento físico e da questão da Covid, o Flamengo teve um surto de Covid, deu a resposta dentro de campo e conseguiu a reação com a mescla dos meninos e dos jogadores mais experientes, Lino. O Flamengo já está dentro do G4, está a 6 pontos do Atlético Mineiro e não duvido que consiga, a partir de agora, embalar tecnicamente e entrar realmente na briga pelo título. Não duvido, não. Tenho certeza que o Flamengo vai fazer parte dessa briga e o Atlético vai acelerar, obviamente. Não disputa nenhuma outra competição, tem pelo menos 16 datas de diferença para quem chegar a finais de Libertadores, Copa do Brasil, enfim, quem tiver muitos jogos daqui para frente, fizer sucesso paralelo ao Campeonato Brasileiro, vai ver o Galo descansado e quem sabe até sobrando na competição. O Flamengo do técnico Domenech, que ontem foi dirigido pelo segundo auxiliar do Domenech. O Flamengo contratou o auxiliar do Guardiola, mas ontem o Flamengo foi dirigido pelo auxiliar do Guardiola, é isso? É mais ou menos isso, né? O auxiliar do Guardiola é o Domenech, o auxiliar do Guardiola é o Jordi Guerreiro e auxiliar do Guardiola é Jordi... qual é o sobrenome dele? Me fala qual é o sobrenome dele aí, Gurjão. Como é que é, Lino? Gris. Jordi Gris. É muito auxiliar. Mas, enfim, o Domenech, muito cornetado pela própria torcida do Flamengo, também pela imprensa, e agora vai conseguindo os resultados, é um dos técnicos que foram novidades. Porque, assim, o Flamengo mudou de técnico porque o Jesus foi embora. Mas tantos outros mudaram de técnico por outros motivos. Apenas 6 times da Série A, veja você, Lino, apenas 6 times da Série A mantiveram o treinador na temporada, desde o início do ano. Não sei se eu vou lembrar todos aqui, mas os que mantiveram. O Atlético, por exemplo, mudou de técnico, né? O Dudamel foi mandado embora para a entrada do Sampaoli. Por sinal, deu muito resultado. O Sampaoli já chegou chegando. Então o Atlético Mineiro mudou de técnico, o Flamengo mudou de técnico por outro motivo, o Jesus foi embora. Os 6 que não mudaram. O Eduardo Cudê está no Internacional desde o início e está pressionado lá porque não ganha derby.
Porque não ganha o Grenal, perdão, porque não ganha o Grenal. O Vanderlei Luxemburgo tá no Palmeiras desde o início. O Fernando Diniz está quase fora do São Paulo, né? Mas está lá no São Paulo já faz um tempo. O Odair Hellmann está no Fluminense desde o início. O Renato Gaúcho está no Grêmio desde o início. E o Rogério Ceni está no Fortaleza desde o início. Aí vem aquela pergunta do biscoito ou da bolacha, dependendo do lado da ponte aérea que você estiver, Lino. Os técnicos não foram trocados porque ganham ou ganham e por isso não foram trocados? Será que eu me fiz compreender? Se bem que o Fernando Diniz não, hein? Fernando Diniz não, hein? Né? O Fernando Diniz continua lá mesmo sem ganhar. Né? Mesmo sem ganhar. Por que exatamente esses técnicos não foram trocados? Porque eles dão resultado? Ou eles deram resultado e estão dando resultado porque não foram trocados? Agora eu fiz a pergunta certa. Mandou muito bem. Sereto, eles não foram trocados por resultado e cada um por um motivo, por sequência de trabalho. O Renato se explica por isso, mas vem junto o resultado. O Kudê pela evolução do time. O Rogério a gente sabe que vai e volta, mas ainda faz um brilhante trabalho no Fortaleza. Enfim, nenhum desses 6 está em zona de rebaixamento, brigando contra rebaixamento. O Grêmio por uma circunstância em segunda página, mas é outra história. Agora, desses 6 aí, o mais ameaçado, sem dúvida nenhuma, é o Diniz, mas muito mais pelo desgaste do ano, por Libertadores, pelos erros que ele mesmo comete, por todos os problemas que a gente sabe que o São Paulo tem. Uma frase só, ainda há pouco eu sei que você brincou com essa história do auxiliar, do Domenech, mas é tudo o mesmo trabalho, é a mesma comissão técnica, os méritos de vitória dessa sequência agora são todos do Domenech também, né? Claro, o Domenech é o chefe da comissão técnica. E trocar de técnico, às vezes dá resultado. Às vezes dá resultado. O Cuca, por exemplo, deu resultado no Santos. O Santos saiu o Jesualdo Ferreira, entrou o Cuca e deu resultado. Deu um resultado praticamente imediato. O Sampaoli deu resultado no Atlético Mineiro. O Jair Ventura deu resultado no Sport. Mas outros não deram resultado, tantos outros não deram resultado. O Coelho, por exemplo, não deu resultado no Corinthians, né? Saiu o Thiago Nunes, saiu o Sampaoli. Sampaoli, que é bom que se diga, teve bastante tempo para trabalhar, desde que ele foi contratado e não para de pedir reforço, um atrás do outro. O Atlético Mineiro tem um grande elenco de muita qualidade, e ele continua pedindo muitos reforços, mas enfim, ele está dando o resultado. O Mano Menezes não está dando resultado no Bahia. Tudo bem, chegou faz 4 ou 5 rodadas, mas ganhou um jogo só, o Bahia continua lá embaixo. Então nem sempre trocar de técnico dá resultado, não é uma receita pronta, né, Lino? E nem sempre é o treinador o culpado pelos resultados. Às vezes é a